Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. MCHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de dívida, um fundo imobiliário de papel. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2021, é um fundo de base 10 reais. Ele tem a Mauá como gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma liquidez mediana para boa. Ele negocia em média 862 mil por dia. Não tem nota no site, faz parte do IFIX com 0,28% e ele conta atualmente com pouco mais de 32 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado um PVP de 0,97, o que indica 3% de desconto. Atualmente ele vale 304 milhões e o mercado está aceitando pagar 294 milhões. Então note, é um fundo de base 10, atualmente ele vale 9,42 e o mercado está aceitando pagar 9,11. Tendo setembro como referência, é um fundo que conta com pouco mais de 19 mil cotistas. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, 9,11, mínima de 9,04 e máxima de 10,71. Ou seja, o fundo está bem próximo da sua mínima histórica, né? Vamos traçar aqui a linha dos 10 reais, que é o VP teórico do fundo. O que a gente consegue observar? Esse fundo, lá no mês 7 de 2021, ele veio a mercado com um certo ágio, chegou a ser negociado a quase 11 reais, 10,90. Depois, ficou durante um período negociando a 10,30 e durante um bom período ele ficou orbitando ali o seu VP de 10 reais. No final de 2021, o mercado caiu, esse fundo atinge 9,60 e se recupera, volta a ficar lateralizado a 10 reais mais ou menos. E aí, em março, ele tem um grande pico aqui, chegando a quase 10,80, 10,70 mais ou menos. E de maio para frente, o fundo despenca, chegando a ser negociado a 9,30, tem uma pequena recuperada, fica negociando a 9,60, e aí ele tem esses vãos atualmente e está bem próximo a 9 reais. A maioria dos fundos imobiliários de papel, ou no caso desse aqui que é um FOF, né? Vários fundos de papel estão bastante depreciados e sendo negociados com certo desconto. Vamos à frente aí. Antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você tem cotas desse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe? Segmento de atuação, gestora, coisas nesse sentido? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. O nosso objetivo é tentar chegar a 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. E temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Tornando-se membro, além de nos apoiar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Gostaria de agradecer aos últimos membros, o Alisson, que renovou o clube de membros, o Edwin Neves, que renovou o clube de membros, e o Bernardo, que se tornou membro recentemente. Muito obrigado a todos vocês. Nós estamos tentando tirar uma certificação até o final do ano, a certificação CER. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Esse vídeo foi uma sugestão da Lidiane Claudino, que é uma inscrita do canal e também do membro. Esse canal, Todos Vamos Morrer e tal, é um membro do canal, se tornou membro. Então ele também pediu. Como o canal aqui, esse membro pediu, eu resolvi atender o pedido deles mais rápido. Como eu diminuí a quantidade de vídeos, eu vou continuar atendendo o pedido dos inscritos, mas deve demorar mais do que já estava demorando, tá? Porque agora eu só faço um vídeo por dia. Então Lidiane falou, mano, você poderia falar sobre MCHF? E o canal também falou, ó, gostei, comprei 7 cotas. Ele estava falando de outra ativa. Aí ele falou, assim que puder, atualiza ele, o MCHF. Faz 4 meses que não tinha vídeo. Então a gente está aqui atendendo o pedido do membro aí, tá? Nesse slide, a gente vê as entregas do fundo. Então o fundo entregou 10 centavos durante um período. Chegou a ter picos de 12 centavos durante alguns meses. E na maioria do tempo o fundo estava entregando também 11 centavos. Esse fundo já passou por 3 subscrições. Na verdade, ele passou por 2 subscrições e já tem uma terceira subscrição agendada. Só não tem data ainda, tudo definido. Vamos à frente aí. Nesse slide, a gente vê as negociações do fundo, como já disse, ó, 12, 11, 12 e as últimas entregas 11 centavos.
dia 13/10, para pagar no dia 20/10, o fundo anunciou 11 centavos, na época a cotação 9,25, o que dava um yield de 1,19. Como a cotação caiu, hoje o yield está em 1,21 e vem com yield acumulado de 14,82%, o que eu reputo ser um bom yield por se tratar de um fundo assim. Esse fundo, apesar de ser um fundo de papel, para mim, ele é um fundo de fundos. Dentro do relatório gerencial, a gente vai ver melhor sobre isso. Ele vem se comportando como um FOF e a gente vai ver melhor sobre isso. Vamos à frente aí. Nesse slide, a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, com destaque para o CVBI, que possui 2,5% das cotas do fundo, 2,62% para ser mais exato, o BIME com 1,52%, o MOR com 1,03%, o NAVIT com 0,98%, e ainda temos vários e vários outros institucionais com posição no fundo. Vamos à frente aí. Antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, vá lá no nosso canal secundário, canal Almo Dicas, e inscreva-se. Nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Já contamos com quase 725 inscritos, falta bem pouquinho, menos de 300, né? Então aguardo ansiosamente para quem quiser colaborar. Mesmo que o canal não seja de seu interesse, vá lá e se inscreva para nos ajudar. Agradeço de coração a todos vocês que colaboram. Vamos à frente. Aqui a gente está dentro do relatório gerencial. O gestor fala, comentário do gestor, no mês de setembro a distribuição foi de 11 centavos. Neste momento, o MCHF se encontra integralmente alocado e durante o mês de setembro, a carteira permaneceu sem grandes alterações quando comparada ao mês anterior. O fundo também mantém uma alocação pequena, porém estratégica, em ativos de maior liquidez, para manter sua capacidade oportunística. Setembro foi um mês importante para reforçar os benefícios que podem ser capturados por um FII com mandato amplo como o MCHF. Se por um lado, a parcela alocada em CRIs 27%, ou seja, se ele tem 27% em CRIs, que era para ser o core do fundo, né? Se é um fundo de papel, era para ele estar alocado em CRIs. Significa que 73% está alocado em FIIs. Segundo a classificação aí dos fundos imobiliários, se ele tiver mais de 66% em um único ativo, é aquela classe a qual o ativo se enquadra. Então, apesar desse fundo ser considerado um fundo de papel, na minha opinião, ele é um fundo de fundos hoje. A classificação mais precisa dele, ó, é Mauá Capital Hedge Fund. Então esse fundo, teoricamente, era para funcionar igual o VGHF, igual o BIME, igual vários fundos que foram criados para ser um fundo multi-estratégia. Mas por enquanto, esse fundo, na minha opinião, está se comportando como um FOF. Projeção de distribuição. Reforçamos que a atual composição diversificada do MCHF resulta de uma baixa correlação entre seu resultado mensal e os dados de inflação de curto prazo. Como principal exemplo, destaca-se a estabilidade de rendimentos trazida pelo MCHY, que representa cerca de 30% do portfólio. Em o mesmo cenário de deflação, segue distribuindo de forma estável rendimentos em torno de 16% ao ano. Sendo assim, seguimos com nossa projeção, expectativa de distribuição de rendimentos, fica entre 11 e 12 centavos até o final de 2022. Então eles acham que eles vão conseguir manter os mesmos rendimentos aí. Aqui eles mostram subdivisões internas, né? Então assim, ó, 6 centavos vem de rendimentos estruturados, 2 centavos de crédito, não teve remuneração de caixa, giro de capital não chegou a dar 1 centavo, né? Os FIIs líquidos geraram mais 2 centavos e as despesas 2 centavos. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê o seguinte, ó, movimento 1, 2 e 3. Movimento 1. Em fevereiro de 2022, com a segunda emissão, focamos em adquirir operações de crédito, CRIs, dado o momento forte de abertura da curva de juros. Naquele momento, foi possível alocar ativos em bons spreads na média inflação mais 10. Isso lá em janeiro e fevereiro. Continuando. A partir de março, consideramos que o mercado estava demasiadamente pessimista sobre a expectativa de inflação no Brasil, levando em conta que os descontos que julgamos naquele momento, saímos de 3% para 16% da alocação em FIIs de tijolos. Então eles fizeram um rodízio aí, ó. Então olha só, eles tinham 86% estruturados, que na época era o MCHY, e ele não tinha crédito na época, em janeiro, tinha 4% em FIIs listados, FIIs de papel, né? Mais 7% em FIIs listados e 3% em caixa. E aí aquela mudança que eles falaram, ó, eles saltaram para 28% o caixa, 7% porque eles fizeram captação, 7% FIIs listados e começaram a diminuir, porque assim, ainda não tinha alocado os recursos. E aí a gente vê, por exemplo, que não tinha antes e aí passou a ter CRI, fundos de papel, né? Teve alocação direta em CRI, ó, 28, 27, 34, 27 atualmente. Além disso,
FIIs listados, que chegou a ser 4%, atualmente são 13%. FIIs de CRI, né? FIIs de papel listados. Os FIIs de tijolos, que era 4%, passou, que era 7%, passou a ser 11%. E o Caixa, que antes era 3%, atualmente é 6%. E o MCHF, que antes representava 86%, atualmente caiu para 44%. Não só o MCHF, né? Vários ativos estruturados, MCHY, são ativos da própria casa. A gente vai ver com mais detalhes mais à frente. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa 0,77 gestão, 0,18 de administração, que aqui os dois juntos vai dar quase 0,95 e mais uma performance de 20% se eles conseguirem bater o IFIX. Em setembro, como é que o fundo receitou? Ele receitou ali 2 milhões de rendimentos estruturados, os CRIs geraram 727 mil, FIIs gerou 505 mil, o dinheiro em caixa gerou 997 mil e o ganho de capital com giro de ativos 256 mil. Então o total que ele receitou em setembro, 3 milhões e 600, teve despesas 600 mil e aí gerou um resultado líquido de 3 milhões. Então a gente vai ver o que esses 600 mil representam frente aos 3 milhões e 600 que eles geraram de despesa aí. Lembrando que para mim, o máximo que eu acho aceitável é 15% de taxa. Vamos ver se esse ativo está dentro desse percentual. Depois a gente vai ver também no acumulado do fundo. Vamos lá para a gente fazer o cálculo. Então olha só, 617 vezes 100 dividido por 3,631. A gente vê que as despesas do fundo estão em 17% em setembro, acima dos 15%, está bem salgadinho, né? E vamos ver se isso se mantém no acumulado do fundo. Então vamos lá, ó, 5.582 vezes 100 dividido por 38.425. Então no acumulado as despesas caem para 14,52 e aí fica dentro do limite de 15% de taxas. Mas essas taxas aí estão bem, assim, né, bem extrapolantes, né? Estão bem altas na minha humilde opinião. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê os ativos internos da carteira. Então, olha só, esse fundo tem muito fundo imobiliário. Mas ele também tem crédito, ó, Business Park. Isso aqui é um CRI. Esse Mayojama, CRI. Então ele tem vários CRIs aqui no seu portfólio. Hoje, o MCHY representa 32% da carteira do fundo e já chegou a representar 80 e tantos por cento. Ele tem um CRI aqui com alta exposição, que é esse Business Park, representando 12,5%. E esse Mayojama representando 8%. E os demais ativos não têm alta representatividade. Mas aqui estão todos os ativos que ele tem. Então note, ele tem também ativos da própria casa, Mauá Properties. Ele tem o Mauá Renda Urbana. Então ele tem outros ativos da própria casa aí. Vamos à frente aí. Continuando, a gente vê o resto dos ativos que ele possui. Então ele tem JSRE e tal. Ele tem Blue Cap, DPRO, Almeida Júnior, que é outro CRI. Então aqui estão todos os ativos que ele possui. A taxa média da carteira IPCA mais 10. Tá? Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MCHF são somente essas informações. O relatório não é tão grande, não é tão longo, mas já dá para a gente ter umas certas noções, uma certa noção a respeito do ativo aí. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Almo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, que vão lá e se inscrevem. Obrigado de coração. Nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí, o que você achou do MCHF? Você gostou da carteira interna dele? Você entende que esses primeiros ativos que ele tem alta exposição pode ser um risco pro fundo? Apesar dele ter um ativo da própria casa, né? Ele tem o MCHY, mas ele ter 30% do portfólio num único ativo, isso é uma alta exposição. Eu acho totalmente normal o fundo investir em ativos da própria casa, mas em excesso assim, né, é algo que tem que tomar cuidado. Eu sou cotista desse fundo, eu tenho ele na carteira pública. Olhando hoje, eu não teria esse ativo, mas na época, foi lá no início, quando a carteira ainda tinha limitação de R$50 por semana. Então eu não conseguia comprar ativos de R$100. E na época, havia pouquíssimos ativos de base 10. Então eu comprei no início e depois eu não comprei mais. E futuramente, quando eu tiver uma abertura, eu pretendo vender esse ativo. Porque hoje eu considero que ele funciona como um FOF. E eu não pretendo ter FOFs na minha carteira futuramente. Não tenho pressa, não estou preocupado, não vou sair vendendo desesperadamente. Até porque hoje isso aí
Hoje deve representar nada na carteira. E quando ela chegar nos 10 mil, isso aí vai representar menos de 0,5% na carteira. Então, não vai representar quase nada pra gente, né? Mas futuramente eu vou desmontar a posição nele aí, não sei quando. Eu não tenho interesse de ter mais, mas eu reputo ser um bom ativo. Não é que a pessoa tem que vender desesperadamente ou não adquirir o fundo. É somente porque pra mim, eu prefiro ter outros ativos que eu reputo ser melhor. Esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento da educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro a partir de 10 centavinhos por dia. Acho que é baratinho, não vai te apertar, mas pra gente faz muita diferença. Se quiser colaborar com o canal, faça-nos uma doação no Pix, amuinveste@gmail.com. Qualquer valor que você doar vai ser muito, muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês que colaboram. Tá aí o canal Todos Vamos Morrer. Tá aí Lidiane e Claudino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha trazido algum conhecimento, alguma forma de agregar, né? Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!